Nações nórdicas ponderam mudanças militares com a OTAN em mente. Com todos os países nórdicos agora parte da OTAN, as nações devem gerir a forma de reconciliar e integrar as necessidades e iniciativas de segurança nacional e regionais, com que a aliança exige o que pode exigir mudança nas estruturas de comando existentes, disseram as autoridades. Em março de 2023, os comandantes da Força Aérea Sueca, norueguês, finlandês e dinamarquês assinaram uma declaração que previa a criação de uma Força Aérea Nórdica conjunta para proteger os seus espaços aéreos partilhados. O conceito exigia que as nações integrassem o comando e controle aéreo, o planejamento e a execução de operações conjuntas, criar base de ar flexível, compartilhar consciências situacionais e produzir programas comuns de educação aérea, exercício e treinamento. Embora os países tenham experiência em cooperação militar, este nível de integração entre eles não tem precedentes. Agir como uma força aérea coordenada, em vez de forma independente, exigirá uma mudança na forma como cada nação aborda a segurança do seu espaço aéreo, de acordo com o chefe de operações da Força Aérea Real dinamarquesa. Todas as nações têm grande orgulho nos seus comandos e forças nacionais e a nossa soberania é fundamental. Mas para unir eficazmente as nossas forças, os países nórdicos precisam de ter uma função de comando minuto a minuto, que possa planear e executar operações, incluindo o uso de armas na defesa de nosso território, disse o coronel Soren Andersen, em 27 de março, em uma conferência sobre a guerra aérea, organizada pelo think tank Royal United Service Institute, com sede em Londres. Por exemplo, defender eficazmente Copenhague exigiria uma coordenação muito estreita entre a Suécia, os aliados e o espaço aéreo sueco, acrescentou. Isso requer consenso, não funciona do jeito que eu simplesmente pego o telefone e digo: você acha que devemos atirar nesse cara ou não? E então podemos votar. Portanto, precisa ser mais firme do que isso. Uma mini OTAN? Pergunta. Espera-se que todos os países nórdicos partilhem as responsabilidades de gestão da força militar combinada, mas isso pode exigir que libertem algum nível de controle para uma autoridade superior. A proposta de estrutura combinada de Força Aérea Polar ganhou o título de mini-OTAN, uma noção da qual alguns responsáveis parecem não gostar. Essa iniciativa nórdica não deve de forma alguma ser vista como um substituto ou substituição da OTAN, mas como parte dela, disse Andersen aos participantes da conferência. Na mesma linha, o tenente-coronel Jan Bijur Ostrom, vice-diretor de operações aéreas da Força Aérea Finlandesa, disse que as forças aéreas nórdicas não estão planejando uma estrutura separada, mas uma que complemente a aliança militar como um todo. Durante a sua apresentação, o responsável dinamarquês abordou o que chamou de dilema da estrutura de comando, em torno dos desafios de considerar as perspectivas operacionais nacionais nórdicas e da NATO. Agora que todos os estados nórdicos são membros da OTAN, coloque-se a questão de saber como é que as suas responsabilidades individuais e regionais se enquadrarão na atual estrutura de comando e controle da Aliança Militar. Um comunicado publicado no mês passado pelas Forças Armadas norueguesas diz que o comando da OTAN sobre a região nórdica seria em breve transferido do quartel-general em Brusseln, na Holanda, para o comando da Força Conjunta Norfolk, nos Estados Unidos. A estrutura de comando e controle da aliança não foi especificamente concebida tendo em mente a defesa territorial, algo que, segundo os chefes das forças aéreas, necessitará de ser revisto para incluir uma agência nórdica. O conceito de poder aeronáutico e o Centro de Operações Aéreas Nórdico precisam estar alinhados com os planos e estruturas da OTAN. Isso significa que o C2 da OTAN precisa de revisão para implementar este Centro de Operações Aéreas nele, disse Bijur Ostrom. Durante o exercício de resposta nórdica deste ano, um Centro de Operações Aéreas Nórdicas temporariamente combinado foi criado pela primeira vez como teste na base aérea de Bodø, na Noruega. O centro era formado por pessoal das forças aéreas da Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. A Islândia não possui militares.
Putin ameaça atacar bases aéreas ocidentais que hospedem caças F-16 ucranianos. O presidente russo Vladimir Putin zombou da possibilidade de seu país lançar um ataque a um membro da OTAN, chamando-a de pura bobagem, mas alertou que qualquer base ocidental que hospede caças F-16 fabricados nos Estados Unidos em que estão programados para serem destacados na Ucrânia seria um alvo legítimo para as forças do Kremlin. As suas declarações sobre a nossa alegada intenção de atacar a Europa depois da Ucrânia são um disparate. Diz Putin na quarta-feira, referindo-se aos avisos nos Estados Unidos e na Europa Ocidental de que a Rússia poderia voltar a sua atenção para outros países, a menos que seja impedida. Ele observou que o orçamento de defesa dos Estados Unidos é mais de 10 vezes superior ao da Rússia. Diante disso, vamos travar uma guerra contra a OTAN? Pergunta. São delírios, disse ele aos pilotos militares durante uma visita à base aérea. A Ucrânia aguarda a entrega de F-16, o que aumentará a pressão militar sobre a Rússia por parte dos seus parceiros ocidentais. O presidente da Ucrânia, Zelensky, disse no ano passado que 42 F-16 foram prometidos. Os pilotos ucranianos têm treinado no Ocidente há meses sobre como pilotar aviões de guerra. Os F-16 exigem pistas de alto padrão e hangares reforçados para protegê-los de ataques de bombardeio quando estão no solo. Não está claro quantas bases aéreas ucranianas podem atender a esses requisitos, e a Rússia certamente visará rapidamente algumas que possam acomodá-las assim que os jatos chegarem. Putin alertou os aliados ocidentais da Ucrânia contra o fornecimento de bases aéreas nos seus países, de onde os F-16 pudessem lançar missões contra as forças do Kremlin. Essas bases se tornariam um alvo legítimo, disse ele. Os F-16 são capazes de transportar armas nucleares e também precisaremos levar isso em conta ao organizarmos as nossas operações de combate, acrescentou Putin. Analistas militares disseram que a chegada dos F-16 não mudará o jogo, tendo em vista na Força Aérea Russa o sofisticado sistema de defesa aérea, embora as autoridades ucranianas os tenham saudado como oportunidade para contra-atacar o domínio da Rússia. Putin insistiu que os F-16 não mudarão a situação no campo de batalha. Destruiremos seus aviões de guerra, assim como destruímos seus tanques, veículos blindados e outros equipamentos, incluindo múltiplos lançadores de foguetes, disse ele. Os F-16 podem ser usados para reforçar a capacidade da Ucrânia de atingir instalações russas com ataques de mísseis de longo alcance. A contraofensiva da Ucrânia no ano passado falhou, em parte porque ocorreu sem cobertura aérea, colocando as suas tropas à mercê da aviação e da artilharia russas. A Rússia manteve o domínio aéreo na guerra com a Ucrânia, embora o fornecimento de sofisticados sistemas de defesa aérea ocidentais tenham forçado os aviões de guerra russos a evitar os céus ucranianos e a lançar ataques permanecendo sob território controlado pela Rússia. O Kremlin tem atualmente uma vantagem no campo de batalha em termos de armas e tropas, produzindo recentes ganhos incrementais em pontos da linha da frente de cerca de 1.000 km, 620 milhas, enquanto Kiev aguarda mais apoio militar ocidental prometido e pondera uma mobilização mais ampla. A Rússia disparou salvo de drones e mísseis durante a noite nas regiões sul e leste da Ucrânia, disseram as autoridades na quinta-feira, ferindo mais de uma dúzia de pessoas, enquanto as forças do Kremlin perseveraram com ataques desgastantes destinados a desgastar as defesas ucranianas. Os sistemas de defesa aérea interceptaram 26 dos 28 drones Shahed, disse a Força Aérea da Ucrânia. As forças russas também lançaram 5 mísseis durante a noite, disse. O bombardeamento regular da Ucrânia pelas forças do Kremlin durante a guerra ganhou recentemente impulso com barragens de mísseis na capital Kiev e ataques a instalações energéticas em todo o país. Os ataques também visam enfraquecer o moral ucraniano e funcionar como retribuição pelos ataques ucranianos de longo alcance em solo russo. Um dos objetivos da Rússia é esgotar o inventário de defesa aérea terrestre da Ucrânia, de acordo com a avaliação militar recente publicada pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. Isso desgastaria parte da capacidade de combate da Ucrânia enquanto espera pelo apoio militar prometido, mas atrasado do Ocidente, incluindo munições para sua artilharia e defesa aérea. Kiev enfrenta a ameaça de que uma guerra de desgaste no domínio aéreo irá favorecer cada vez mais a Rússia sem um apoio adequado dos Estados Unidos e seus aliados. A capacidade da Ucrânia de continuar a combater as ameaças aéreas russas e impor custos às forças aeroespaciais russas continua a ser importante para o resultado da guerra. As autoridades da região de Mykolaiv, perto do Mar Negro, no sul da Ucrânia, disseram que 12 pessoas ficaram feridas e seus edifícios residenciais foram danificados num ataque russo à cidade na tarde da quarta-feira com um míssil balístico. Em um ataque noturno na região de Zaporozhia, no sul da Ucrânia, drones Shahed atingiram uma área residencial, ferindo levemente 2 mulheres de 72 e 74 anos. Segundo o governador regional Ivan Fedorov, os serviços de resgate disseram que os 7 edifícios foram danificados. A cidade de Odessa, no Mar Negro, repeliu 3 ataques de mísseis e drones, disseram as autoridades.
Northrop diz que mudanças no projeto da Força Aérea aumentaram o custo do Sentinel ICBM. Um funcionário da Northrop Grumman atribuiu na segunda-feira o explosivo crescimento projetado no custo do próximo míssil balístico intercontinental da Força Aérea dos Estados Unidos às mudanças no projeto da Força, incluindo o silo do míssil nuclear e os cabos de conexão. O plano original da Força Aérea para modernizar seu empreendimento ICBM incluía manter quase todo o seu cabeamento de cobre existente para ser reutilizado na próxima LGM-35A Sentinel. Isso equivale a cerca de 7.500 milhas de cabeamento de cobre, conectando com as 150 silos ICBM Minuta 3 de meio século espalhados pela região das Grandes Planícies, com centros de controle de lançamento e outras instalações. Mas o responsável da empresa, que falou com os jornalistas sobre a condição de identificado apenas como responsável familiarizado com o programa Sentinel, disse que a Força Aérea concluiu que é necessário atualizar os cabos de cobre com a rede de fibra ótica de maior desempenho. Essa decisão aparentemente ocorreu depois que o serviço concedeu contratos de desenvolvimento de engenharia e fabricação do Northrop Grumman em 2020, durante o trabalho da empresa na fase inicial de design do programa. A Força Aérea também percebeu que os projetos originais das instalações de lançamento do Sentinel, os enormes silos revestidos de concreto a partir dos quais os mísseis seriam lançados, não funcionariam e teriam que ser alterados, disse o funcionário da Northrop. Esses conceitos originais foram elaborados durante a fase de maturação da tecnologia e redução de riscos, bem como na etapa inicial de desenvolvimento de engenharia e fabricação, e com centenas de instalações de lançamento espalhadas pela região das Grandes Planícies, muitas vezes em parcelas de 1 acre, e milhares de quilômetros de cabos que se estendem por terras agrícolas e outras propriedades privadas que agora devem ser escavadas. O custo dessas mudanças aumentou rapidamente. O oficial da Northrop disse: à medida que trabalhamos nessas mudanças, isso levou a um projeto diferente daquele com o qual a Força Aérea Americana, começaram. Explicou o oficial. Quando você multiplica isso por 450, se cada silo for um pouco maior ou tiver um componente extra, isso na verdade gera muitos custos devido ao grande número deles que estão sendo atualizados. Em comunicado, a defesa da Força Aérea Americana disse que o Pentágono está estudando o que exatamente causou os graves excessos de custos, o que desencadeou um processo de revisão conhecido como violação crítica de McCord. De acordo com o estatuto, o gabinete do secretário de defesa determinará quais os fatores que causaram o crescimento dos custos que levaram à violação crítica através do processo McCord, que está atualmente em curso, disse um porta-voz da Força Aérea Americana. As primeiras estimativas indicam que uma grande parte do crescimento dos custos do projeto Sentinel está no segmento de comando e lançamento, o que é o segmento mais complexo do programa Sentinel. Incógnitas desconhecidas em programa de 96 bilhões. O Sentinel é um programa massivo para substituir os antigos ICBMs LGM-30G, Minuta 3 da Força Aérea Americana, que agora constitui a porção terrestre da tríade nuclear militar dos Estados Unidos. Em 2020, o Northrop Grumman recebeu um contrato de custo mais taxa de incentivo de 3,3 bilhões para a fase de desenvolvimento de engenharia e fabricação do Sentinel. Esperava-se que o programa girasse em torno de 96 bilhões, com um custo total por unidade chegando a 118 milhões, quando suas metas mais recentes de custo, cronograma e desempenho foram definidos em 2020, mas o preço disparou pelo menos 37% o custo unitário é agora de cerca de 162 milhões. Na audiência no Congresso este mês, o deputado John Garamendi de Calif estimou o custo atual do Sentinel em mais de 130 mil milhões de dólares. Isso desencadeou a violação no McCord, e o Pentágono está agora a rever o Sentinel para descobrir como recolocá-lo nos trilhos, bem como onde encontrar fundos para mantê-lo em funcionamento. Altos oficiais da Força Aérea Americana disseram publicamente que, com o Minuta 3 bem além da sua vida útil originalmente esperada, a Força não tem escolha a não ser substituí-los por um modelo novo e mais confiável, e encontrará dinheiro para pagar por ele. O Sentinel, que originalmente deveria atingir a capacidade operacional inicial em 2029, espera-se agora que fique 2 anos atrasado. O primeiro teste de voo do míssil nuclear, previsto para 2024, deverá ocorrer agora em fevereiro de 2026, de acordo com os documentos orçamentários da Força Aérea Americana. A Força Aérea disse que, em um e-mail ao Defesa News, que o primeiro voo do Sentinel foi adiado devido a prazos mais longos para componentes
esse computador de orientação, mas o atraso no teste de voo não é um fator na violação do programa NAM-McGurdy, disse o serviço. Em uma audiência em massa realizada pelo painel do Poder Marítimo e Forças de Projeção do Comitê de Serviços Armados da Câmara, Garamendi expressou seu descontentamento aos oficiais da Força Aérea Americana sobre os custos excessivos do Sentinel, bem como a incapacidade da Força em explicar possíveis compensações para manter o programa vivo. Garamendi questionou a necessidade dos Estados Unidos gastarem grande soma de dinheiro no Sentinel, argumentando que a crença de que a nação deve manter uma tríade de armas nucleares tornou-se uma questão religiosa, tendo muito pouco a ver com o mundo em que estamos agora vivendo. O funcionário do Northrop Grumman disse aos repórteres na segunda-feira que o trabalho da empresa no Sentinel continua, apesar da violação do McCurdy e do processo de revisão subsequente. Não temos uma pausa no nosso trabalho de MD, Engenharia, Desenvolvimento e Produção, disse o responsável. Continuamos a progredir no desenvolvimento do míssil e na interação dos projetos para todas as instalações. Numa discussão no outono passado, o secretário da Força Aérea, Frank Kendall, diz que, dado que já passou tanto tempo desde que o serviço criou um ICBM, as estimativas iniciais de custo do Sentinel basearam-se numa enorme incerteza. Há incógnitas desconhecidas que estão surgindo, que estão afetando o programa, disse Kendall, durante um evento em novembro de 2023 com o Think Tank Center for New American Security. Kendall também disse que o programa Sentinel estava com dificuldades. O funcionário do Northrop destacou tais comentários, incluindo os de Kendall, sobre a incerteza que existia nas estimativas de custos do programa. Ele disse que algumas estimativas incluídas na revisão da linha de base de 2020 revelaram-se incorretas. Northrop também disse que o esforço da empresa para descobrir como um processo de conversão poderia funcionar também mostrou problemas com o plano original. Antes de receber o contrato, o Sentinel, em setembro de 2020, a empresa começou a construir uma maquete em escala real de um silo Minuteman III em Promontory, Utah, que foi concluído na primavera de 2021. O projeto foi um grande empreendimento e às custas da Northrop Grumman, mas a empresa considerou um investimento valioso na sua tentativa de ganhar o lucrativo contrato Ground Based Strategic Deterrent. Como o programa era então conhecido, a Northrop não tinha acesso direto aos silos Minuteman III e provavelmente não terá, até que o governo os entregue para conversão em silos Sentinel, uma vez que os mísseis devem permanecer sempre prontos para o lançamento. E assim a empresa considerou o seu projeto de construção a melhor forma de compreender como o enorme processo de modernização poderia funcionar e de descobrir onde poderiam estar os maiores riscos. A equipe da empresa, juntamente com a Força Aérea, examinou o modelo não operacional e começou a definir componentes semelhantes aos que o Sentinel exigiria. Mas ao fazê-lo, disse o responsável da Northrop, o grupo descobriu que alguns dos planos de conversão originais não iriam funcionar. Os processos de design, incluindo trabalho de design auxiliado por computador, também ajudaram a equipe do Sentinel a mapear a quantidade de metragens quadradas em várias configurações ocupariam no processo. Alguns dos fatores desconhecidos que levaram às estimativas originais instáveis foram esclarecidos. Ainda assim, ficou mais claro que os custos seriam muito mais elevados do que se acreditava inicialmente. Eles aprenderam, junto conosco, coisas que precisavam ser potencialmente diferentes ou alteradas em relação ao design, disse o funcionário. Em janeiro, a principal autoridade da Força Aérea Americana, Christine Jones, comparou o projeto Sentinel a 5 grandes programas de aquisição reunidos em um só. Mas o míssil nuclear em si não é uma área de preocupação, disse Jones, que desempenha as funções de subsecretário da Força Aérea. O funcionário da Northrop disse que o míssil Sentinel não será apenas uma nova interação da série Minuteman de ICBMs. Não é um Minuteman IV, disse o funcionário, mas uma arma totalmente nova, de cima a baixo. Seus motores de foguete sólidos serão feitos de material compósitos em vez do aço usado no Minuteman III, explicou ele, e terá um sistema de orientação mais avançado. Seu design também inclui componentes modulares que permitem à Força Aérea Americana e a Northrop Grumman adicionar mais facilmente novas tecnologias à medida que eles se tornam disponíveis. Espera-se que os aviadores sejam capazes de manter o Sentinel com mais facilidade do que o seu antecessor, com componentes chaves acessíveis sem a necessidade de se aprofundar muito no míssil e trazer consigo uma enorme equipe de segurança enquanto ele é aberto. O Sentinel será um pouco maior e mais leve que o Minuteman III, o que permitirá transportar mais propelente e carga útil, disse ele.
e está sendo projetado para durar pelo menos até 2027, muito mais do que a década que Minuta 3 deveria durar originalmente. A infraestrutura do Sentinel, incluindo os próprios silos, os centros de controle de lançamento, onde os aviadores controlam os ICBMs, e a infraestrutura de apoio também será remodelada. Essa parte, que Jones chamou de essencialmente um programa de obras civis, é especialmente desafiadora, especialmente em questões como a inflação, a cadeia de abastecimento e a escassez de mão de obra. O serviço, a Northrop Grumman planejam reutilizar ao máximo os silos existentes do Minuta 3, mas isso exigirá muitas novas construções e atualizações de equipamentos para garantir que o silo Sentinel possa continuar a operar durante interrupções como corte de energia. Computadores antigos em centro de lançamento, alguns deles terminais da década de 1980 com telas verdes, receberão atualizações com equipamentos modernos. Mas nem todos os silos Minuta 3 foram construídos na mesma configuração, diz funcionário da Northrop, o que complicará ainda mais as suas conversões. Com cerca de 400 Minuta 3 do país espalhados em quase 32 mil milhas quadradas em Wyoming, Montana, Dakota do Norte, Colorado, Nebraska. Isso torna o programa Sentinel um enorme projeto imobiliário, exigindo que o governo negocie servidões, em alguns casos prioridades, compras com numerosos proprietários de terras. Tudo isso resulta em um dos programas mais grandes e complexos que já vi, disse Kendall sobre o Sentinel em novembro de 2023. É provavelmente a maior coisa em alguns aspectos que a Força Aérea Americana já assumiu. Há também outro fator em jogo, que acontecerá se a Força Aérea Americana e a Northrop Grumman examinarem mais profundamente os silos existentes do Minuta 3 e descobrirem que estão em pior situação do que o esperado, pergunta. A condição dos silos é uma área potencialmente de alto risco para o programa, reconheceu o responsável da Northrop, mas o programa ainda espera poder reutilizar os existentes, um punhado de varreduras LIDAR, ou detecção e alcance de luz dos locais atuais de ICBM já ocorreu, disse ele, e houve análise de silos desativados na década de 2000. Mais testes mais profundos e destrutivos, quebrar o betão para ver o que está por trás dele, quais são as condições, não ocorreram nos silos existentes, disse o responsável, uma vez que tem que permanecer operacionais. Os silos Minuta 3 possuem revestimentos de concreto, bem como tubos de lançamento mecânicos e sistema de suspensão de mísseis que sustentam os atuais ICBMs. Os tubos e sistemas de suspensão serão substituídos, disse o responsável, e os revestimentos de betão por baixo serão submetidos à inspeção para determinar se é necessário fazer reparações e o que é reutilizável. O governo tem plano de contingência caso as fundações dos silos estejam seriamente rachadas ou danificadas, disse o funcionário. Isso pode incluir trabalho de remediação, como remedar fissuras ou substituir partes do concreto. Se um local estiver muito longe de ser consertado, no entanto, poderá ser necessário perfurar um silo inteiramente novo. Atualmente não há planos para cavar novos buracos, disse o funcionário. Mas, dadas as condições locais do terreno, há certamente a possibilidade de que, quando começar a investigar mais silos, possa descobrir que reutilizar algum deles pode não ser possível. Embora o processo de revisão no McCurdy ainda esteja em andamento, o funcionário da Northrop disse que a empresa está conversando com a Força Aérea Americana sobre as maneiras de reduzir custos. Uma ideia em discussão, observou ele, é potencialmente mudar a forma como as salas mecânicas são construídas para construí-las de uma forma mais modular, o que poderia reduzir despesas. Mas não importa quão difícil ou dispendioso se torne um Sentinel ou que compensações sejam feitas para pagá-la, a Força Aérea Americana está inflexível de que isso deve acontecer. O tenente-general Richard Moore, vice-chefe do Gabinete para Planos e Programas da Força, disse na aparição em janeiro, ao lado de Jones, que estender o míssil Minuta 3 por um período significativamente mais longo não é uma opção viável. Encontraremos o dinheiro, disse Moore. O Sentinel será financiado, faremos as negociações para que isso aconteça. Marinha dos Estados Unidos prepara teste de arma hipersônica nesta primavera com observação do Exército. A Marinha dos Estados Unidos está encaminhando para um grande teste de uma arma hipersônica que ajudará a determinar o caminho a seguir para um programa de desenvolvimento conjunto com o Exército dos Estados Unidos, de acordo com o diretor do Escritório de Capacidades Rápidas e Tecnologias Críticas do Exército. A Marinha está avançando em seu teste, que não é um lançamento de equipamento de apoio terrestre, mas apenas um lançamento de banco. Então daremos uma olhada no míssil, disse o tenente-general Robert Rasch ao Defense News em uma entrevista em 27 de março, aqui no simpósio da Força Global,
da Associação do Exército Americano. O teste do Common Hypersonic Glide Body da Marinha levará a um teste do míssil pelo Exército no verão a partir de um lançador terrestre, disse ele. Neste momento, se tudo ocorrer como planejado, estaremos no campo neste verão. As armas hipersônicas são capazes de voar mais rápido que Mach 5 ou mais de 3.836 milhas por hora e podem manobrar em altitudes variadas, tornando-as difíceis de detectar. O CHGB é composto pela ogiva da arma, sistema de orientação, cabeamento e escudo de proteção térmica. Os Estados Unidos estão numa corrida para colocar em campo a capacidade, bem como para desenvolver sistemas de defesa contra mísseis hipersônicos. A China e a Rússia estão desenvolvendo e testando ativamente armas hipersônicas. O teste na primavera é focado exclusivamente no desempenho do míssil e é conduzido usando uma bancada de testes que elimina equipamentos de apoio ao solo, canister e lançador. É mais um comando para o míssil acender e observar o míssil passar pelo estágio 1, estágio 2, adaptador de carga útil, corpo planador hipersônico se separando e fazendo seu trabalho, disse Rasch. O teste visa garantir que o serviço entenda que o míssil funciona conforme planejado, disse ele. O Exército, ao mesmo tempo, está garantindo que o equipamento de apoio terrestre para sua arma hipersônica de longo alcance, ou LRWHW, funcione corretamente e então combinará o míssil e o lançador no teste posterior, explicou Rasch. Se o teste da Marinha for bem sucedido, esse será um ponto de decisão para o Exército permitir que o fornecedor comece a montar essas munições táticas. Nós os temos alinhados, prontos para o uso em diferentes estágios de conclusão, disse Rasch. O Exército tem resistido para ver o desempenho de ponta a ponta, disse Rasch. O Exército passou vários anos trabalhando com a Leidos Genetic para construir a base industrial para o corpo planador da arma hipersônica, que será usado tanto pelo serviço terrestre quanto pela Marinha, porque o setor privado nacional nunca havia construído uma arma hipersônica. A Força também produziu separadamente lançadores, caminhões, reboques e o centro de operações de batalha necessário para montar a primeira bateria de armas. A Lockheed Martin, um integrador do sistema de armas para a capacidade hipersônica do Exército, que será lançado a partir de um caminhão móvel. Se o teste do Exército for bem sucedido, disse Rasch, os cartuchos estarão prontos para ir para a primeira unidade equipada com essa capacidade. O serviço complementou a entrega da primeira capacidade da arma hipersônica, menos os cartuchos completos, ao 5º Batalhão do 1º Corpo do 3º Regimento de Artilharia de Campanha, unidade da 17ª Brigada de Artilharia de Campanha na base conjunta Laos McChord, no estado de Washington, 2 dias antes de seu prazo no campo final do ano fiscal de 2021. O plano original era treinar no equipamento e receber essas rodadas no outono de 2023. Mas com base em uma série de testes que falharam foram abortados, esse cronograma diminuiu ainda mais. O Exército e a Marinha tiveram que abortar no ano passado os testes de voo em março, outubro e novembro, devido aos desafios no alcance, disse Rasch. Cada vez que fazemos esses testes, mesmo que não seja um teste, obviamente aprendemos, disse Rasch. Mas neste caso, a rodada teve que voltar atrás e trabalhar um pouco. Esses desafios não estavam na rodada, mas apenas no processo de ativá-las dá algum trabalho. A pausa nos testes, enquanto as rodadas eram avaliadas, nos deu um pouco de tempo para parar e refletir sobre onde não havíamos feito testes de desenvolvimento suficientes. Obviamente, um programa que está avançando tão rápido quanto o RCCTO em hipersônica, há riscos envolvidos e rápido, disse Rasch. Você está fazendo aquisições e usando uma tesoura ao mesmo tempo. O Exército analisou testes anteriores em nível de componente, descobriu onde a Força pode ter perdido alguma coisa, acrescentou. E fizemos uma série de pesquisas nos últimos meses para tentar ter certeza de que entendemos exatamente o que está acontecendo, quais são os fenômenos que estão acontecendo e como podemos replicar isso repetidamente para sabermos que esse é o erro de Rasch disse. Ainda esta semana, disse Rasch, o Exército está realizando testes de alta fidelidade com equipamento de apoio terrestre, simulando todos os aspectos de tiro para garantir que sejam capturados todos os fenômenos que nos permitam voltar ao campo de tiro. Embora o programa esteja atrasado, a velocidade com que a Marinha e o Exército se movem é extremamente rápida para um programa dessa natureza, observou Rasch. O serviço passou de um pedaço de papel em branco em março de 2019 para a entrega de hardware em pouco mais de 2 anos, incluindo um centro de operações, 4 transportadores, eretores, lançadores e caminhões e reboques modificados que compõem o equipamento de solo do LRHW. Este é um problema.
difícil se você olhar para a história dos programas de mísseis. A maioria deles neste espaço tem uma duração de 10 a 12 anos, disse ele. Este não é apenas um novo míssil, é uma nova tecnologia de míssil. E a propósito, tivemos que construir novos equipamentos de apoio terrestre. Tivemos que construir novas capacidades de comando e controle dentro dele. Então essa foi uma tarefa monumental. Sevmesh conclui atualizações para construir submarinos nucleares de próxima geração da Rússia. O principal fabricante de submarinos da Rússia disse que concluiu a modernização em grande escala de sua oficina de galvanoplastia, encarregada de aplicar um revestimento específico em produtos metálicos. O esforço concluído este mês visa aumentar a eficácia energética da produção em Sevmesh, que deverá construir um submarino nuclear de quinta geração para a Rússia. A construtora naval já começou a operar unidades de galvanoplastia com foco em limpeza ultrassônica, cromagem especial, anodização, isolante sólida e elétrica e niquelagem química, segundo a empresa. Na virada da década de 2010 e 2020, a Sevmesh parece ter conseguido atingir uma taxa mais ou menos estável de produção de submarinos. O ciclo de construção e testes leva agora cerca de 7 anos, disse Pavel Luzin, especialista militar do Centro de Análise Política Europeu em Washington. Ao mesmo tempo, a fábrica está trabalhando em 8 a 10 submarinos em diferentes estágios de construção. Ao criar uma nova unidade de produção, a Sevmesh se esforça para manter sua eficiência comercial. Ainda assim, não está claro se as coisas correrão conforme planejado para a construtora naval, acrescentou Luzin. Dado o encerramento do acesso às tecnologias e equipamentos ocidentais, quando toda a cadeia de cooperação envolvida na criação de submarinos sofre sanções, é difícil prever quão eficaz será a modernização do Sevmesh, disse ele. A última grande modernização das instalações de produção da Sevmesh ocorreu na década de 1970 para a construção de submarinos nucleares de terceira geração, graças à sua participação no programa federal Target do governo, que visa desenvolver o complexo militar industrial da Rússia. A Sevmesh começou a reequipar e reconstruir em 2011. De acordo com o programa, a Sevmesh receberia 46,5 bilhões de rublos. Até 2017, as principais despesas envolveram a aquisição de equipamentos tecnológicos automatizados, instrumentos de medição multicanal, máquinas controladas por computador de alta precisão e equipamentos mecanizados e energéticos altamente eficientes. A empresa os adquiriu da França, Suíça, Itália, República Tcheca, Suécia e Alemanha. Depois de 2022, a Sevmesh comprou máquinas e instrumentos localmente da Bielorrússia. Por exemplo, em fevereiro de 2024, comprou equipamento tecnológico para uma estação de desmagnetização por 1,5 mil milhões de rublos ao Centro de Investigação do Estado de Krylov. A Sevmesh continuará participando do programa federal Target até 2027, mas deve aproveitar esta oportunidade para modernizar suas instalações de produção para a construção de submarino nuclear de quinta geração. Luzin diz que esse esforço já está previsto e que a Rússia tem pressa em criar submarinos de quinta geração, visto que os submarinos Borel e Yasen estarão em construção pelo menos até o início da década de 2030. Em 2020, a fábrica começou a criar uma doca flutuante para substituir a doca existente de Sukhona, construída há mais de 40 anos. Dois anos depois, a Sevmesh concluiu a conversão de equipamentos de petróleo e carvão para gás natural, que é mais econômico e energeticamente eficiente. Nesse mesmo ano, concluiu a reconstrução dos seus aterros industriais de águas profundas e rasas, atravessando docas e descarregando cais. Em 2023, a empresa finalizou a modernização de sua siderúrgica, na qual adquiriu fornos elétricos a arco para a produção de aço, equipamentos para tratamento secundário de aço, estações de tratamento de gases para emissões de fornos e sistemas fechados de refrigeração por circulação de água. De acordo com a Sevmesh, o objetivo aqui era programar de forma mais eficaz os trabalhos que envolvem a fundição, bem como aumentar a relação custo-benefício de materiais e recursos. A empresa está atualizando seus equipamentos de guindastes, já substituiu cerca de 300 peças entre elevadores, manipuladores e os próprios guindastes. A planta deverá concluir este projeto até 2027, de acordo com a sua controladora United Shipbuilding Corporation. A oficina de forjamento e aquecimento de Sevmesh, onde peças para futuros submarinos nucleares são tratadas termicamente,
também está recebendo uma atualização, informou a fábrica. Desenho de novos fornos elétricos e outros equipamentos estão sendo instalados lá, afirmou. A substituição dos equipamentos das oficinas nesta escala não acontecia há mais de 60 anos. O construtor naval também está atualizando seus equipamentos de soldagem. De acordo com o site oficial de compras da Rússia, a Sevmec gastou cerca de 25 milhões de rublos com equipamentos de soldagem em 2022. Apesar de um esforço fracassado para comprar peças de reposição para a soldagem da empresa sueca ESAB naquele ano. Só no ano passado, 636 unidades de diversos equipamentos foram colocados em operação, informou a Sevmec. Entre eles estavam a nova central telefônica automática digital e a fábrica diz que está comprando veículos de transporte. Outro ponto importante no reequipamento técnico da usina é a criação da infraestrutura necessária à implantação do método modular em blocos de construção de submarinos nucleares. Essa abordagem envolve a montagem de submarinos a partir de grandes blocos cheios de equipamento, substituirá o atual método de agregado modular em Sevmec, introduzido durante a construção de submarinos nucleares de terceira geração. Com o novo método, a maior parte do trabalho de montagem é realizado em oficinas especializadas antes que os blocos cheguem à rampa de lançamento para a montagem final de todo o submarino. Segundo Sevmec, esta abordagem irá melhorar a qualidade do trabalho, reduzir a intensidade do trabalho e os custos de produção e reduzir o tempo de construção de submarino em 18 meses. Para que a produção de blocos ocorresse, a empresa teria que expandir suas oficinas de montagem e soldagem, construir câmaras combinadas de limpeza e pintura e se reequipar para a chamada produção de entrega em edifícios. A conclusão desta obra está prevista para 2031. O método de construção em blocos é desenvolvido para submarinos há mais de um ano e exige maior precisão de todo o processo tecnológico, uma cultura de alta produção em todas as etapas. Ainda não está muito claro até que ponto pode ser implementado com sucesso, porque requer a aprovação da USC Rosatom e outros participantes da cooperação, disse Luzen. Além disso, são necessários bons engenheiros e trabalhadores, mas poucas pessoas querem se mudar para Severodvinsk, acrescentou. E mesmo que o novo método seja introduzido em breve, não é fato que realmente reduzirá o tempo de construção e teste de aceitação de submarinos esperados 18 meses. Congresso financia apoio militar de Taiwan enquanto projeto de lei de ajuda externa estagna. O Congresso financiou assistência em dinheiro para os militares de Taipei, ao mesmo tempo que instruiu o Departamento de Estado e o Pentágono a priorizar a entrega de artigos e serviços de defesa para Taiwan. Projeto de lei de gasto do Departamento de Estado para 2024, aprovado pelo Congresso no sábado, inclui 300 milhões em financiamento militar estrangeiro para Taiwan. O financiamento para comprar mais equipamento militar surge mais de um ano depois do Congresso ter autorizado pela primeira vez a assistência em dinheiro para Taipei. Mas os 300 milhões de dólares ficaram muito aquém dos 4 mil milhões de dólares acumulados em assistência militar a Taiwan no projeto de lei de ajuda externa que permanece paralisado na Câmara. Ele fornece novas ferramentas para tentar contribuir para o esforço de dissuasão e levar armas para Taiwan mais rapidamente e em maiores quantidades, disse Bonnie Glaser, gerente do programa Indo-Pacífico do Fundo Marshall alemão. Outro benefício disso é que sinaliza ao povo de Taiwan que os Estados Unidos priorizam sua defesa e estão dispostos a colocar nosso dinheiro onde está nossa boca. O valor de 300 milhões de dólares representa um ponto intermediário entre os apropriadores da Câmara que procuraram 500 milhões de dólares do fundo de Taiwan e os seus homólogos do Senado que queriam apenas 113 milhões de dólares. Taiwan deve gastar a maior parte desses 300 milhões de dólares em subvenções ou empréstimos para adquirir armas de empreiteiros da defesa dos Estados Unidos, mas poderia usar 45 milhões de dólares desse dinheiro para comprar equipamentos e serviços na ilha. Um privilégio chamado aquisição offshore de que apenas Israel tem desfrutado até agora. Dos mais de 25 países que receberam o fundo anualmente, os maiores beneficiários são Israel, com um valor anual de 3,3 mil milhões de dólares, o Egito, com um valor anual de 1,3 mil milhões de dólares, e a Jordânia, com um valor anual de 425 milhões de dólares. O Departamento de Estado solicitou 100 milhões em Taiwan, como parte de sua solicitação de orçamento para o exercício fiscal de 2025. Forneceu a Taiwan 55 milhões de dólares
no ano passado, provenientes de uma parte da ajuda ao Egito congelado devido a preocupações com os direitos humanos. Inicialmente, os apropriadores mostraram-se receosos em atribuir grandes somas a Taiwan, dadas as pressões sobre o orçamento do Departamento de Estado e a riqueza relativa da ilha, cujo PIB ascendeu a cerca de 800 mil milhões de dólares em 2023. Glazer observou que Taiwan aumentou consecutivamente os seus gastos com defesa ao longo dos últimos anos e agora gasta 2,6% do seu PIB na defesa, o que ainda não é suficiente dada a natureza da ameaça que enfrentam. Os Estados Unidos esperam que o influxo apressado de armas para Taiwan ajude a dissuadir uma potencial invasão chinesa. A China considera Taiwan como uma província rebelde e ameaçou tomá-la à força, se necessário. O presidente Xi Jinping definiu em 2027 o 100º aniversário da fundação do Exército de Libertação Popular da China como uma data que espera que os militares chineses tenham a capacidade para tomar Taiwan. Sim, o dinheiro é o dinheiro dos nossos contribuintes, eles próprios deveriam pagar mais. Mas também há algum valor em sinalizar que isto é uma prioridade para os Estados Unidos, diz Glazer. Isso ajuda a aumentar a determinação dos taiwaneses em se defenderem, porque sabem que os Estados Unidos se preocupam com a sua defesa. O fundo de Taiwan, no projeto de lei de gastos do Departamento de Estado, é insignificante em comparação com 3,9 bilhões em assistência militar adicional para Taipei, que o projeto de lei de ajuda externa do Senado, o Senado aprovou em fevereiro o projeto de lei bipartidário que fornece principalmente 60 mil milhões de dólares em ajuda econômica e segurança à Ucrânia, e outros 14 mil milhões de dólares para ajuda militar a Israel, numa votação de 70 por 29. O presidente da Câmara, Mike Johnson, recusou-se até agora a colocá-lo no chão em meio à oposição à ajuda à Ucrânia do ex-presidente Donald Trump, o presumível candidato da presidência republicana e do flanco direito de sua bancada. Entretanto, alguns democratas progressistas opõem-se à ajuda adicional a Israel, incluída no projeto de lei, no meio da crise humanitária em Gaza. Johnson disse que os falcões da defesa republicanos que a Câmara realizará votações sobre a ajuda externa em abril, após retornar do recesso de 2 semanas, embora não necessariamente adote o projeto bipartidário do Senado que segue de perto o pedido do presidente Joe Biden. O projeto de lei do Senado inclui 2 mil milhões de dólares adicionais em Taiwan e outros 1,9 mil milhões de dólares que permitiriam ao Departamento de Defesa enviar armas dos arsenais dos Estados Unidos para Taipei e reabastecê-las. A utilização da autoridade de retirada presidencial dos arsenais dos Estados Unidos permitiria aos Estados Unidos transportar material para Taiwan mais rapidamente do que através da venda de armas financiadas pelo fundo. A administração Biden armou principalmente a Ucrânia através da redução dos arsenais dos Estados Unidos desde a invasão da Rússia em 2022. Isso torna mais fácil entregar algo se já o tivermos em nossos próprios estoques e pudermos entregá-los a Taiwan, diz Glazer. Isso parece eliminar um pouco da burocracia que pode estar envolvida no uso de outros métodos. Os legisladores estimam que há um atraso de cerca de 19 bilhões nas vendas de armas dos Estados Unidos para Taiwan, devido a uma confluência de questões, incluindo restrições de base industrial, um ritmo, às vezes lento, de contratação e aquisição, e uma mistura de longas análises de tecnologia e segurança nas vendas militares estrangeiras no processo. Opinião: a Força Aérea Russa está a esvaziar-se, mas a defesa aérea pode ajudar. As forças aeroespaciais russas continuam a queimar a vida útil dos seus aviões de combate na guerra contra a Ucrânia. Após 2 anos de guerra aérea, a sua força total é ligeiramente inferior a 75% da sua força antes da guerra. A Força Aérea Russa perdeu diretamente aproximadamente 16 caças nos últimos 8 meses. No entanto, isso não tem em conta as perdas imputadas que decorrem do fato de uma aeronave acumular mais horas de voo do que o planejado, reduzindo a sua vida útil global. Com base em informações atualizadas,
a Força Aérea Russa está a caminho de sofrer aproximadamente 60 perdas imputadas de aeronaves este ano devido ao uso excessivo. Isso equivale a perder 26 novas fuselagens. Enquanto isso, a Força Aérea Russa atualmente adquire apenas cerca de 20 aeronaves Su-30, Su-34 e Su-35 por ano. A guerra aérea tem mantido um estado estacionário principalmente desde meados de 2023, com exceção de fevereiro de 2024, quando a Força Aérea Russa realizara aproximadamente 150 missões por dia em apoio à ofensiva de Avdiivka, dado que a Rússia também tem utilizado bombas planadoras de mau alcance dedicado mais a aeronaves a funções a solo, a duração média das surtidas também provavelmente diminuiu, reduzindo o envelhecimento acelerado. Ainda assim, pouco mais da metade da fuselagem táticas das Forças Aéreas Russas tem mais de 30 anos. Estes têm muito menos horas de voo restantes. O envelhecimento acelerado pode estar a moldar as operações de combate da Rússia. A maioria dos casos da Força Aérea Russa operando e perdidos na Ucrânia são as aeronaves Su-30, Su-34 e Su-35 mais recentes, com relatos ocasionais de avistamento de Su-25. Os MiG-31 e os Su-27 mais antigos foram revelados ao apoiar ataques hipersônicos, quinzal e patrulha aérea à distância, com a vida média restante estimada de fuselagem inferior de 20% a 35%, respectivamente. Estas aeronaves mais antigas podem ser usadas nesta guerra, mas provavelmente não têm vida útil suficiente para apoiar potenciais invasões futuras da Rússia. Os MiG-29 da guerra da Rússia estão totalmente ausentes, mesmo em missões de patrulha aérea. Dada a sua idade, estas aeronaves podem estar inutilizáveis ou serem mantidas em reserva para uma missão final. Independentemente disso, seja por falta de atualizações, capacidade de sobrevivência ou idade, estes são efetivamente aviões de papel. Os Su-24, por outro lado, foram amplamente utilizados na invasão da Ucrânia, mas não houve relatos de perda de Su-24 até agora em 2024. Quanto eles ainda estão voando? Pergunta. Essas aeronaves são antigas. Os modelos mais novos foram fabricados em 1993. A Força Aérea Russa podem ter optado por não configurá-los para suas novas bombas planadoras FAB 1500. O que também sugeriria o fato de que o Su-24 pode estar chegando ao fim de sua vida útil. A Ucrânia, que tem poucas munições de defesa aérea, tem algumas opções para acelerar as perdas aéreas russas. Atacar bases aéreas provavelmente reduziria as taxas de surtidos da Força Aérea Russa em mais de 20%, interrompendo as operações e forçando a Força Aérea Russa a voar de bases mais distantes. A maior oportunidade continua sendo o efeito dos próximos jatos F-16 e os possíveis Gripens para desviar as surtidas da Força Aérea Russa de ataques ao solo para esforços AA. Independentemente disso, mais munições e caças de defesa aérea serão fundamentais para o sucesso ucraniano. A Rússia depende apenas de cerca de 300 aeronaves combinadas Su-30, Su-34 e Su-35 para suas operações sobre a Ucrânia, incluindo o lançamento de bombas planadoras extremamente destrutivas. De uma perspectiva estratégica, abater estas novas aeronaves russas impõe um custo maior para a Rússia e teria maior impacto global na capacidade da Força Aérea Russa de realizar ataques. Também melhoraria a chance de sobrevivência dos 45 aliados F-16 prometidos à Ucrânia. A Força Aérea Russa tem menos de 650 aeronaves táticas quando contabilizadas as aeronaves em fim de vida. Tem ainda menos quando se considera o uso acelerado, mas é pouco provável que estes números alterem o seu comportamento com base na vontade demonstrada pela Rússia em aceitar perdas elevadas, mesmo com ganhos triviais. Em comparação, a OTAN tem cerca de 800 aeronaves de quinta geração, com outras 100 ou mais chegando todos os anos. Isso é mais do que suficiente para combater a Força Aérea Russa no ar e conduzir ataques terrestres direcionados, especialmente tendo em conta o fraco desempenho de mísseis terra russos na Ucrânia. É certo que a OTAN deveria expandir a sua produção de munições AA e terra para dissuadir novas agressões russas à Ucrânia, mas com o número da Força Aérea atualmente a diminuir, a aliança pode dar-se ao luxo de doar mais munições à Ucrânia agora, sem se preocupar com as suas reservas estratégicas imediatas. Opinião: a Força Aérea Russa está a esvaziar-se, mas a defesa aérea pode ajudar. Por Michel Bournert, engenheiro do Think Tank Rand. Anteriormente ele trabalhou como engenheiro para a Marinha dos Estados Unidos e para o Laboratório Nuclear Naval.